Estavam apenas 4 candidatos no exame anual de caçadores da Coreia. Todo mundo está ansioso para descobrir os resultados, mas ainda mais curiosos para saber quem é Lee Han-sung. Entre os prodígios deste ano não havia ninguém com esse nome. Com 855 pontos, a candidata Chi Yen atravessa o portal furiosa, reclamando de um erro que cometeu, e ainda por cima é filha de caçadores de alto ranking. Nada menos. Com 988 pontos, Jin Hoon está dizendo: este ano foi mais difícil do que ele esperava. Todo mundo comenta o quanto ele melhorou. Com 932 pontos, Son Nan-hoon chega aparece, dá uma olhada no ranking, vê que não está em primeiro lugar e bate o cajado no chão com raiva. Sussurros se espalham pela multidão, dizendo que é raro um mago tirar uma pontuação tão alta assim. Mas Sunan quer muito saber quem é esse tal de Han-sung, um nome estranho que ninguém nunca ouviu antes. Agora só restam 2 candidatos. Lá vem outro com 1021 pontos, o prodígio Han Bully, membro de um dos 3 clãs mais poderosos da Coreia. Ele fica confuso com a reação surpresa de todos à sua saída, até perceber que estão chocados porque ainda tem outra pessoa fazendo o teste. O lugar fica em silêncio, todo mundo desesperado para saber quem é esse último garoto, mesmo já tendo certeza de que Bully ficaria em primeiro lugar de novo. A maioria acha que deve ser um erro de registro, não tem como aquele garoto ainda estar lá dentro. Então, de repente, alguém atravessa o portal. Han-sung, o verdadeiro monstro, com 1201 pontos, ficando em primeiro lugar. Todo mundo entra em choque. Ninguém nunca tirou uma pontuação tão alta nesse teste. O garoto simplesmente passa direto sem dizer nada para ninguém enquanto a multidão abre caminho para ele passar. No momento em que o protagonista sai de vista, o lugar explode em caos. Todo mundo quer saber quem é esse garoto, como isso é possível e quais são os atributos dele. O que eles não sabem é que Han-sung na verdade só tem um atributo bom: sorte 99. Isso porque ele ficou preso neste mundo e não pode sair. Em teoria, isso não deveria ser tão ruim, já que ele foi o jogador número 1 por muito tempo, até perceber que seus atributos eram literalmente lixo. Como o jogo tinha acabado de começar e ele estava nível 1, decidiu tentar uma estratégia proibida: reroll. Ele ficou reiniciando o jogo centenas de vezes, repetidamente, até finalmente, depois de um mês inteiro de rerolls, conseguiu exatamente o que queria. Todos os atributos baixos, mas sorte no máximo em 99. A parte boa, toda recompensa recebia bônus. Tão forte assim, que quando abriu o pacote inicial, ele conseguiu a habilidade Regra Mágica. Rank F evoluiu para SSS. A parte ruim, ele é absurdamente fraco, então faz o que qualquer pessoa sortuda faria: vai direto para o cassino. Literalmente 200 de QI. Na primeira máquina onde testou sua sorte 99, jackpot na hora. Com o dinheiro ganho, ele sai comprando vários itens, porque no dia seguinte seria sua chegada na Academia dos Caçadores, o grande exame de ranking. O garoto mantém um perfil discreto e evita chamar a atenção o máximo possível, até que a competição inevitável acontece. E foi assim que o monstro entrou no portal, armado com poções e a habilidade que conseguiu graças à pura sorte. Para um simples exame de entrada, o teste era absurdamente difícil. Você precisava continuar farmando até literalmente não conseguir subir mais. Os primeiros goblins foram fáceis, mas no instante em que matou um espectro apareceu, com a espada que ele comprou usando seus ganhos do cassino e sua habilidade Regra de Mana. Ele canaliza sua energia na lâmina, e depois de lutar para desviar dos ataques da criatura, ele finaliza ela. O problema é que logo depois, apareceu um ciclope. A coisa era assustadora, mas a gente já sabe como isso termina. Ele saiu como ranking 1, deixando todo mundo sem palavras. Mas agora ele está com problemas porque a academia inteira odeia ele. Logo depois do teste, o rank 2 Bill e o rank 3 Hun se encontram e começam a falar sobre investigar o garoto. E esses desgraçados já estão planejando matar ele. Enquanto isso, o ingênuo Han-sung está andando pela academia sem se preocupar com nada. Ou quase nada, porque o coitado está sendo chamado de feio por toda mulher que passa. Esse é o problema de ter apenas 3 pontos em charme. A atenção rendeu pontos de reconhecimento que ele podia usar para comprar lot boxes, mas ele priorizou aumentar sua força primeiro. Além de chamarem ele de feio, seus colegas chamam ele de maluco por ficar balançando a cabeça daquele jeito. A professora entra peito na frente e se apresenta como Magali. O MC lembra que ela é especialista em magia de fogo. Cala a boca, mano, e deixa a gente ver mais dela. A aula começa e magia tipo física quântica para Jin, mas Han explica como é simples como montar um quebra-cabeça. E claro, é simples para ele porque vem de uma família de magos. E o MC usa sua habilidade Visão de Informação para checar os atributos de Jin. E fica impressionado com o quão forte ele é. Ele nota outra aluna, Yen Charles, e lembra que ninguém ligava para ela no jogo até descobrirem que aumentar o nível de relação com ela rendia itens de grau tesouro. É hora do intervalo, e os olhos do meu mano ficam grudados em Yen Charles. Ela vai comprar um lanche, mas o smartwatch dela está sem bateria, então não consegue pagar. E quem usa moedas hoje em dia? Nosso azarado aparece para pagar, pedindo para ela escolher uma bebida, mas Yen Charles fica em choque que ele falou com ela. Ela diz que ele é famoso na escola, e recusa pegar uma bebida dele. Mas sem querer, aperta o botão da bebida. Mas Magali não liga, e entrega a bebida para ela. Esse gesto faz ela corar, e Lee sai acenando despedida. Ele se pergunta se sua primeira impressão foi boa, e pensa em como pode conquistá-la aos poucos. De volta à aula, o MC está praticando magia básica, mas está tendo dificuldades porque seu atributo de magia também é baixo. Se ele fizer esse movimento literalmente 1 bilhão de vezes, vai conseguir desbloquear habilidades exclusivas tanto de magia quanto de força, mas ele já está suando depois de apenas alguns minutos fazendo isso.
A professora chama seu nome, dizendo que ele não está prestando atenção na aula e pede que ele resolva o problema no quadro. Ele caminha até lá e olha o problema, faz o cálculo de cabeça, começa a escrever, deixando a professora e os alunos chocados que um perdedor como ele resolveu aquilo. Ela manda ele voltar para o lugar, enquanto outros colegas se perguntam como ele é bom tanto com magia quanto com espada. Essa pequena confusão rendeu mais pontos de reconhecimento para ele. A aula termina e vemos o cara treinando pesado na academia, esperando não dar de cara com Jin Won. Estudantes de magia odeiam exercício físico, o que significa que eu sou estudante de magia. Então ele reconhece esses dois, Gil e Julia Martin, e o pai dela é dono de uma empresa militar privada. Ela percebe o MC, e isso faz Gil ficar imediatamente com ciúmes, o que, claro, faz Julia querer recrutar Lee na hora. Essas palavras dão um arrepio nele, mas ela diz para Gil que estava só provocando ele, porque Lee não é um bom mago afinal. Lee lembra como Gil depois liderou um grupo chamado Black Rose, formado pelos heróis mágicos mais fortes. Ele continua levantando peso e, graças à sua poção de aceleração, consegue aumentar seus atributos rapidamente. Peraí, isso significa que ele não é natural. Sabendo que o próximo teste será difícil, ele precisa aumentar sua força física o máximo possível. Agora, voltamos para um bom e velho jogo de apostas. Lee está procurando aquele velhote careca na esperança de conseguir aquela pulseira com ele. Aquela careca é difícil de não notar, e Lee senta bem ao lado dele. Ele até sente um pouco de pena do cara porque Lee basicamente está trapaceando com seu drone invisível e seu atributo absurdo de sorte. Ele aposta tudo, mas ver quem senta ao lado dele deixa Lee em pânico. Eu falei que estava difícil por causa dessa garota. Ela provoca ele por estar no cassino, mas o cara já está suando frio porque ela vem de uma família de assassinos, tipo o Killua. Ela pergunta se ele é bom em pôquer, e o cara sorri dizendo que ela logo vai descobrir, e isso faz ela cair na risada, porque não esperava essa resposta. Ele fica aliviado que ela não se ofendeu, e ela chama o dealer para começar o jogo. O dealer embaralha as cartas, enquanto Lee planeja ganhar dinheiro dos outros jogadores e deixar Vicky Raymond vencer, o que vai manter o careca jogando por mais tempo. Ele pergunta para Sirion por que ela tem tão poucas fichas, e o lado assassino do sangue dela encara ele assustando o MC. Mas ela explica que perdeu todo o dinheiro para o velho careca. Lee decide ajudá-la a recuperar parte do dinheiro e assim ganhar ela como aliada. De repente, ele fica apavorado até os ossos, não por causa do jogo, mas porque viu aquele cara entrando. O nome dele é Vento, e ele é membro de um grupo maligno chamado Night Banquet. A aura sombria de Vento se espalha, e Lee recebe uma missão secundária: sobreviver à noite ou morrer. Agora ele sabe que isso não é brincadeira, e decide fugir, mas não consegue enxergar nada. Ele decide usar seu drone como visão auxiliar, e funciona. Até alguém forte como Sangai fica cega com os capangas de Vento já transformando esse cassino num verdadeiro campo de guerra. Lee não acredita que as pessoas estão realmente sendo mortas ao redor dele. Ele pega a mão da garota, puxando-a enquanto os dois começam a fugir. Ele lembra como aquela pulseira poderia ser útil agora, mas então tropeça bem na frente de um dos capangas. Ele vê eles e fica feliz em assumir o papel de caminhão. Então Lee diz para Sang-yong se esconder. Ela diz que vai ajudar quando recuperar a visão. E Lee fica surpreso com o quão calma ela está numa situação dessas. O capanga já parte para o ataque, lançando magia de fogo e relâmpago em Lee. E é bem forte mesmo, sendo nível baixo. Mas Lee encontra uma brecha e conjura sua habilidade Regra Mágica, anulando os círculos mágicos do inimigo. Então, o cara invoca mais 2 nos próprios punhos. Lee sabe que isso é magia de fortalecimento corpóreo, o que significa que vai virar briga de bar. Lee esmaga o feitiço na palma da mão, liberando uma onda de energia que arremessa o inimigo para longe. Isso derruba o cara, mas quase derruba Lee também, porque ele gastou mana demais agora. Sang-yong segura ele antes que caia, perguntando se ele está bem, mas ele responde que precisa da pulseira bárbara. Ela entrega a pulseira para ele, dizendo que conseguiu ela para ele. E ele se pergunta como ela sabia.
Ela diz que percebeu que ele não tirava os olhos dela durante o pôquer e entrega como agradecimento por salvar sua vida. Ele pega sua espada bárbara, que ativa o efeito de conjunto bem na hora em que mais 2 capangas aparecem. Lee agora está confiante nas chances deles. Sang-yong sugere que cada um enfrente um inimigo, ignorando a preocupação dele ao lembrar que seu rank 8 supera muito o rank 500 dele. Sung usa sua habilidade, vira tipo um Muk de Pokémon, aparece atrás de um dos capangas e acerta o ombro dele com uma estocada. Enquanto ela faz tudo isso, nosso protagonista ainda tá parado ali se preparando mentalmente. Ele vira praticamente um emo, mas isso na verdade é uma condição para ativar o efeito do conjunto com o sangue sendo sugado pela pulseira. Uma aura rosada explode ao redor dele, concedendo vários buffs como aumento de ataque, resistência e força. O buff dura 3 minutos, então ele rapidamente avança contra o outro capanha que consegue desviar do ataque de Lee. As espadas se chocam, mas Lee não para de atacar sem descanso. Ele fica surpreso que o cara tá conseguindo acompanhar o ritmo e Lee sabe que tá ferrado quando o buff acabar. Ele rapidamente abre a loja do sistema e compra esferas de luz. O capanga não respeita as regras do anime e continua atacando. E Lee grita para a colega dele fechar os olhos. Ele usa um feitiço de luz cegante que faz exatamente o que o nome diz, mas usar esse feitiço também chama a atenção do vilão principal, Venom. Isso rende alguns pontos de reconhecimento para ele também, mas não vão servir de muita coisa se ele morrer. Venom se aproxima bem na frente dele justamente quando o buff de Lee também acaba. Porém, Seiyon tá se aproximando sorrateiramente por trás de Venom, mas Lee sabe que isso é um erro enorme. Ele nem pode avisar ela, porque isso revelaria a posição dela. Venom se aproxima ainda mais de Lee, puxando sua espada fina e longa até o pescoço dele. Tudo isso acontece tão rápido que ele nem conseguiu reagir. Venom resmunga e guarda a espada de volta, dizendo que infelizmente precisa ir embora. E lentamente começa a desaparecer, esperando que Lee esteja mais forte da próxima vez que se encontrarem. A segurança chega correndo e Lee não acredita que conseguiu sobreviver. Ele completou a missão secundária, ganhando mais pontos de reconhecimento e alguns aumentos de atributos também. Mais tarde, no quarto de Sen-Yong, ela tá ficando ainda mais fraca por causa dele. Ela continua pensando em Lee Han-sang, mas não entende o motivo. Talvez porque ele salvou ela, ou talvez porque ele nem se abalou quando Venom atacou. Não conseguir tirar ele da cabeça faz ela corar tanto que pega a adaga e mostra seu lado perigoso. Ela arremessa a adaga acertando um pobre travesseiro e decide que matar Lee faria ela parar de pensar nele. Então resolve que vai assassinar ele quando ele menos esperar. Está decidido. A partir de hoje, ele é o alvo dela. E eu sei o que você tá pensando, mas eu ainda continuo solteiro. Eu gosto das malucas. No dia seguinte, Lee verifica sua janela de status e decide comprar mais algumas loot boxes também. Ele abre uma rapidamente e consegue uma assistente IA de ranking alma chamada Hallen. Ele nunca tinha visto ranking alma antes, mas lembra que é uma raridade não classificada. Itens de ranking alma surgem quando uma alma não consegue deixar este mundo. Então ela se transforma em relíquia, por isso não entram nas classificações padrão. Ele se pergunta se vai conseguir usar essa assistente IA de nível máximo. Ela também evolui junto com o dono, mas ao verificar a descrição, ele vê partes censuradas e pensa se isso é um bug. Ele tenta usar sua habilidade visão de informação nela, mas é nível baixo demais, e isso faz ele pensar o quão poderosa essa alma realmente é. Ele decide instalar essa IA no drone dele, e quando os dois se fundem, o drone se apresenta como Hallen. O drone explica as funções que já pode executar por enquanto, e ao ouvir sobre a função de escudo, o MC fica curioso. O escudo não consome mana, o que é muito bom. A cena muda para um cara treinando com espada, e ele é interrompido pelo MC aplaudindo ele. O nome desse cara é Sergei, e Lee se apresenta como um grande fã dele. Lee fica feliz que o jogo traduz os idiomas automaticamente porque ele nunca entenderia russo sozinho. Lee elogia as habilidades de espada de Sergei, explicando como suas próprias técnicas ainda são meio fracas, então por isso gostaria de aprender com Sergei, mas Sergei pede que Lee mostre suas habilidades primeiro. E a isca de Lee funcionou, ou seja, ele acabou de fazer um novo amigo. Eles decidem treinar. Sergei ataca, mas Lee bloqueia, empurrando a espada de Sergei para baixo. E vencer esse sparring vai aumentar sua reputação com Sergei. O russo recua e Lee consegue ler ele como um livro aberto e já está animado para virarem grandes amigos. Sergei não acredita que perdeu para Lee, principalmente porque sua força física é maior, o que significa que as técnicas de Lee estavam vários níveis acima e parecia que ele enfrentava uma parede infinita. Seus pensamentos são interrompidos quando Lee pergunta se ele quer saber por que perdeu. O motivo é experiência em esgrima, literalmente citando Sergei dentro do jogo. Apesar de terem a mesma idade, a experiência de Lee é maior, mas ele sabe que em alguns anos, quando Sergei evoluir, ele não terá chance contra ele. Ele conta para Sergei que passou anos no campo de batalha, chocando ele com essa afirmação e então se despede. No dia seguinte, Sanonjian ainda está por aí espionando Lee.
Ela novamente se pergunta por que está atraída por um perdedor como ele, mas só de pensar nisso, ela já fica corada. De repente, Han-bu passa por ali e diz que ela está fazendo um péssimo trabalho espionando Lee. Ela se pergunta se ele veio pelo mesmo motivo. Lee continua treinando com Sergei e ela percebe claramente a diferença de habilidade entre os dois. Até Han-bu reconhece as habilidades de Lee, mas nenhum dos dois fica feliz com isso. De volta ao sparring, ou melhor, Lee amassando Sergei, Han-bu percebe o uso de mana de Lee durante a luta com espada e entende que Lee é mais perigoso do que pensava. A garota comenta como as técnicas de espada de Lee são mais refinadas do que sua força bruta, e Han-nu lhe pergunta se ela conhece ele bem, o que ela nega, e Han sabe que ela tem uma personalidade complicada, chegando até a ameaçar outros alunos de morte quando quer. A conversa deles é interrompida pelo diálogo entre Lee e Sergei, e Han-nu novamente pensa como não conseguiu encontrar nada sobre o passado de Lee. Mas ouvir que Lee passou muito tempo no campo de batalha deixa ele assustado. A garota comenta que já faz muito tempo desde a última guerra entre humanos, e Han responde que as únicas guerras agora são contra monstros no continente conhecido como Darkland. Isso surpreende ela, que começa a pensar se Lee é um órfão de guerra vindo da Darkland, um continente tão perigoso que mesmo depois de todo tipo de treinamento, seus pais proibiram ela de ir até lá. Perceber que Lee sobreviveu nesse lugar faz ela se apaixonar ainda mais, mas logo depois ela fica irritada consigo mesma por isso, porque não é assim que Sanundian deve agir. Mais tarde, naquele dia, Lee verifica o sistema e vê que ganhou 1.400 pontos porque está ficando mais popular. Seu drone aparece dizendo que as gravações feitas desde que ele chegou já estão prontas. Então o MC se senta tentando enviar o vídeo para o nosso YouTube, mas claro, ele não consegue se conectar à nossa internet de dentro de um videogame, então decide enviar o vídeo para o equivalente desse mundo ao YouTube, o que pelo menos vai render alguns pontos de reconhecimento fáceis. A cena muda para um portal nos subúrbios de Gangwon-do, habitat de monstros, onde acontecerá o próximo exame prático. Dessa vez, eles precisam lutar contra monstros em um espaço público para que todos possam ver as habilidades dos colegas. O teste começa com os alunos de elite derrotando trolls facilmente enquanto observam nosso protagonista por todos os lados. Um grito alto ecoa com um ogro gigante surgindo atrás das árvores. Eu disse um ogro? Esquece, um exército inteiro. Os alunos ficam apavorados e correm até o teleporte, mas ele não está funcionando. Lee recebe uma nova missão secundária, parar 3 ogros junto com os colegas e esperar os professores cuidarem do resto. Mas ele sabe que os professores são só rank B, então talvez nem eles deem conta. Jin-hun decide entrar na luta enquanto Han-bu diz que vai fugir se ficar perigoso demais. Lee não quer que ninguém morra ali, então entra na luta também. Song-jian diz que é assassina, então não é boa contra monstros grandes, mas vai ajudar mesmo assim. Lee envia seus drones para reconhecimento, e Jin-hun avança primeiro, seguido de Lee e Se-yeon. Jin salta e acerta o ogro na parte de trás da cabeça, então Han-bu desequilibra com magia e o ogro cai. Lee aproveita a chance e corta o tornozelo dele, enquanto Jin invoca estacas de gelo com magia, cravando nelas no ogro e aplicando o golpe final. O ogro se recusa a morrer, mas uma enorme coluna de fogo atinge seu pescoço, finalmente matando o monstro. Eles olham para trás e veem que foi o MC quem lançou o feitiço, e Lee percebe que talvez tenha exagerado. Com Indu e Jin-seon ficando ainda mais desconfiados dele, Lee diz que eles precisam continuar lutando, e depois que eles saem, ele abre a loja para comprar um item que ajude nessa luta. Ele consegue um cubo de habilidade e ativa imediatamente. A cena muda para uma guilda top 10 da Coreia, e eles recebem um pedido urgente da academia. O líder desse grupo, Han Sang-yeon, envia uma equipe de resgate para ajudar os estudantes e espera que eles consigam aguentar por 7 minutos até a equipe chegar. Ele observa os 4 estudantes que já entraram em ação, mas uma mulher entrando corrige ele dizendo que são 5 estudantes. Ela é Song Hyan, chefe da Força Especial de Ataque e também a irmã mais velha de Sonia, Hyan. Parabéns para os pais pela criatividade dos nomes. Ela não entende por que a irmã entrou na luta. Seon prefere duelos. Além disso, ela não tem senso de justiça para salvar os outros. Han Sang-yeon tenta acalmá-la, mas ela simplesmente ignora. Eles ficam impressionados com as habilidades de alguns alunos, mas há um estudante de quem nunca ouviram falar antes. Além disso, ele consegue usar conjuração quádrupla, sendo calouro, e ambos os agentes acham ele extraordinário. Isso deixa o cara otimista de que eles conseguirão resistir. Eles veem Lee prestes a usar um cubo de habilidade, o que deveria ser impossível para alguém do nível dele. Mas depois que ele usa e deixa todos sem palavras com a habilidade obtida, ela comenta que precisam recrutá-lo o mais rápido possível. Han Sang-yeon acha que ele não vai aceitar, tendo uma habilidade tão absurda assim. De volta ao campo de batalha, Lee puxa sua espada e corta o pescoço de outro ogro, e fica feliz por ter recebido aumento de poder e velocidade graças ao cubo de habilidade. Pouco depois, outro ogro cai, e com isso, a missão secundária é concluída. Lee imediatamente abre a loot box de poção da missão, e como sempre, Sortudo consegue 2 consumíveis excelentes. Um deles aumenta seu atributo de charme, fazendo ele quase chorar de alegria só de pensar que não vai mais
mais ser chamado de feio o tempo todo. O drone avisa que o vídeo dele lutando com Sergei está viralizando, e tudo isso deixa o nosso protagonista otimista com seu futuro nesse mundo. A cena muda para Darkland, onde nem o sol brilha mais, e os monstros são tão fortes que humanos precisam vender suas almas para ganhar poder e derrotá-los. Uma professora está dando aula sobre esse lugar, e um dos alunos pergunta para quem eles vendem suas almas. Ela explica que fazem isso para seres de classe divina, seres com os quais heróis também podem fazer contratos. Mas a professora explica que fazer um contrato e vender a alma são coisas completamente diferentes. Conforme o rank dos heróis aumenta, eles podem entrar em contato com seres divinos. Mesmo assim, nem com esse contrato é possível sobreviver na Darkland. Eles assistem a um vídeo de um cara lutando contra demônios e sendo morto, com a professora explicando que precisam estar mentalmente preparados caso algum dia vão para aquele lugar. Lee não se abala com essa realidade sombria, porque passou anos naquele lugar enquanto jogava o jogo, e pensa que se outros alunos querem virar heróis, então precisam estar preparados para isso. Ao perceber uma garota olhando para ele, o protagonista desvia o olhar meio sem jeito, tentando evitar contato visual. Mais tarde, no refeitório, Lee descansa pensando em tudo que ainda precisa fazer. Ele vê Ian e chama ela para sentar com ele, e ela aceita, mas ainda fica meio sem graça perto dele. Ele oferece chocolate quente, o que faz o rosto dela brilhar, e eles conversam sobre a dungeon que ele quer fazer com ela. Queria eu me chamar dungeon. Ele explica que não é uma dungeon comum, mas sim uma dungeon escondida, o que deixa ela completamente chocada. Ele explica que os dois vão se beneficiar, porque existem cubos de habilidade nessa dungeon, e eles podem dividir os itens. Ela pergunta se é realista esperar que consigam limpar a dungeon. Mas igual este Menta, Sion aparece dizendo que vai junto. Lee pergunta o que ela está fazendo ali, e ela responde calmamente que veio descansar no refeitório. O que mais seria? Lee acha difícil acreditar nisso, mas não quer ser morto por ela se irritar. Então pede educadamente que ela vá embora porque está conversando com Charles agora. Ela sussurra, deveria matá-lo, mas logo desiste e diz que já está indo. Lee e Charles continuam conversando. O que acontece se os dois quiserem o mesmo cubo de habilidade? Ele responde que entram em acordo se isso acontecer. Outra pergunta dela é se a dungeon é fácil o suficiente para ele limpar sozinho caso precise. Ele diz que é fácil para solo, mas levaria muito tempo. Cian tenta se incluir mais uma vez, e Lee não tem certeza sobre isso, mas acha que ter ela como aliada é algo positivo. Além disso, ele precisa apenas de um cubo específico daquela dungeon. Então ele concorda e entrega um contrato para elas, que é um contrato secreto de juramento, basicamente como um NDA mágico. Agora vemos Rambu lembrando da frieza de Lee durante a aula sobre a Darkland e se perguntando se Lee realmente é um órfão daquele lugar. Se isso for verdade, ele também pode ser filho de monstros da Darkland, o que seria como uma bomba-relógio. Se ele pisar lá novamente ou um espírito maligno vier para o continente principal, tudo pode sair do controle. Ele teme que Lee desperte memórias esquecidas de Jin-Hoon e decide impedir isso antes que aconteça. Voltando ao contrato mágico que não pode ser quebrado, porque se tentarem violar, ele apaga a memória da pessoa. Com isso, Lee decide contar um pouco mais sobre seus poderes para as duas, mas não tudo, claro. Ele conta para Charles sobre a habilidade especial dela, e quando Cian pergunta qual é o poder dela, Lee verifica a janela de status e vê a habilidade Pensamento Rápido. Ela fica animada ao ouvir isso, enquanto Charles fica pensativa. Ela pergunta o que precisam fazer agora, e Lee responde que precisa da ajuda delas para impedir o fim do mundo. Pelo menos é o que ele imagina dizer, mas na realidade pede que entrem na empresa de gerenciamento dele. Charles pergunta se a empresa apoia atividades de heróis, e ele confirma que sim. As duas pensam por um momento e Lee acredita que até uma recusa já estaria ok desde que continuem fortalecendo a amizade. Nesse momento, Cian diz que aceita entrar e Charles concorda meio hesitante também. Lee comenta que é como ajudar um amigo, e ser friendzone não estava nos planos da Cian hoje. Eles começam a planejar a estratégia da dungeon, e mais tarde, naquele dia, Lee vai treinar com Sergei. Lee fica feliz que Sergei não está bravo depois da surra da última vez. E pouco antes de começarem o sparring, os drones de Lee são derrubados, com uma nova garota chamada Nadia aparecendo. Lee lembra dela do jogo também, e sabe que é filha de gente poderosa. Ele invoca outro drone e aproxima ele do rosto dela, o que a irrita ela enquanto tenta afastar o drone. O drone desvia e fica voando ao redor dela, deixando ela ainda mais irritada. Ele se aproxima dela e impõe presença com sua altura, chamando ela de barulhenta e mandando ela calar a boca. O cara simplesmente dominou ela assim, e nem ela acredita no que aconteceu. Mas Lee lembra que no jogo, apesar da personalidade difícil, ela era facilmente dominada por quem tinha mais habilidade que ela, e ainda por cima era meio masoquista. Ela está quase chorando ou surtando ali mesmo. Lee então encosta na testa dela, chega bem perto, e pergunta como ela ousa mexer nos drones dele. A garota literalmente está pegando fogo de vergonha agora, enquanto afasta a mão dele.
Mas ele coloca de novo, deixando ela toda arrepiada por dentro. Ela tenta bater nele com o bastão, mas ele bloqueia antes mesmo do golpe sair, ainda chamando ela de bobinha por tentar atacar daquele jeito. Isso a deixou completamente vermelha no rosto, e talvez em outros lugares também. E sem dar tempo para ela organizar os pensamentos, ele pergunta sobre o pai dela, deixando até Sergei surpreso nesse momento. Antes que ela consiga responder, ele se aproxima ainda mais do rosto dela e sussurra algo no ouvido dela sobre a Darkland. Isso muda a expressão dela completamente para uma expressão vazia. Enquanto isso, Lee olha casualmente para Sergei e diz que precisa ir agora. Nadia cai de joelhos enquanto vemos uma figura sombria no alto observando tudo aquilo. A figura suspeita vai embora, mas é perseguida por Sion em sua forma muca e aparece na frente dele perguntando por que ele está espionando Lee. É Han-Bu e ele responde que quer descobrir se Lee é uma criança da Darkland. Sion pergunta, e se ele for? Bu sente a aura assassina dela pronta para puxar a faca, mas responde com uma aura igualmente ameaçadora dizendo que isso não é da conta dela, o que faz ela recuar e ir embora. Naquela noite, no quarto de Lee, ele fica preocupado que o pai de Nadia possa agir contra ele se ela contar sobre o que aconteceu hoje. Ele pede para Hallen reproduzir seu vlog antigo do mundo real, onde fala sobre sua irmã, e assistir isso deixa ele nostálgico e triste. Ele recupera o foco e sai para caminhar. Ele vai até um café, pede um americano com 5 doses e continua andando. Ele dá um gole e, claro, está amargo, igual a vida dele agora também. Alguém se aproxima por trás, assustando ele um pouco, mas ele fica aliviado ao ver que é Sion. Ele pede que ela não apareça assim na forma de sombra, mas ela simplesmente ignora ele. Então, ele oferece um gole do café. Ela aceita e quase vomita de tão ruim que é. Ele explica que é um americano com 5 doses. Ele provoca ela dizendo que ela não consegue terminar nenhum copo de café. E a psicologia reversa funciona perfeitamente quando ela responde que não bebeu tudo porque o café era dele. Ele manda ela terminar então. E ela começa a beber segurando o vômito enquanto diz que está delicioso. Ele pega o copo de volta, dá outro gole e pergunta o que ela está fazendo ali. Isso faz ela corar, mas ela responde que quer conversar sobre a habilidade não despertada dela. E Lee lembra que vai explicar melhor quando forem para a Deligion secreta. Ela cora de novo e pergunta se ele gostaria de fazer missões de assassinato com ela. E o cara não acredita que ela acabou de pedir isso. Ela provoca dizendo que podem tentar missões difíceis se ele não gostar das fáceis, mas só de pensar em matar monstros ele já se arrepia, imagina humanos. Ela então lembra da aura assassina nos olhos de Bae-Woo e decide impedir que Bae-Woo mate Lee. Não porque quer ele vivo, mas sim porque quer ser ela mesma quem vai matar ele. Ah, que romântico. Ela pergunta novamente, mas ele recusa, dizendo que está ocupado demais. E ela responde que quer retribuir assim por ele ter ajudado ela a desbloquear a habilidade não despertada. O cara tenta entender o que ela quer dizer com isso, mas ao ver o rosto corado dela, percebe que ela está pedindo para fazer algo juntos que ela gosta. Basicamente, é como se estivesse chamando ele para um encontro. Ele cria coragem e aceita, o que deixa ela muito feliz, deixando ele ainda mais assustado. Ela continua falando sobre assassinatos enquanto os dois passam a noite conversando. No dia seguinte, eles aprendem sobre dungeons na aula e Lee lembra como costumava limpá-las facilmente enquanto fazia live stream. A professora passa um exercício e enquanto os outros alunos têm dificuldade, Lee resolve instantaneamente. Charles, Ryan e até Sion tentam copiar a resposta dele, mas ele decide ensinar todos em vez disso. Outros alunos vendo isso também se interessam, aumentando ainda mais seus pontos de reconhecimento. Ele desenha um círculo mágico enquanto explica como funciona, e quando termina, um pássaro feito de mana aparece. Isso impressiona ainda mais os colegas e aumenta ainda mais seus pontos. Ele pensa que se aperfeiçoar essa técnica poderá criar uma IA mágica. Mais tarde, ele vai para a academia treinar e vê Sergei e Nadia lá. Ele se aproxima dela e, de forma dominante, manda ela sair. Isso faz ela corar e tremer novamente, e Lee conclui que provavelmente está seguro do pai dela por enquanto, já que ele ainda não fez nada contra ele. Ele leva Sergei para longe para os dois treinarem. Jin-Yuni está na frente da academia e se surpreende com a energia absurda que vem dali. Ele entra para ver o que está acontecendo, e ao ver Lee treinando com Sergei, se pergunta como Lee está acompanhando o melhor espadachim na estudante da escola. Mesmo sendo menor fisicamente, a técnica dele é absurda, e isso deixa Jin-Yuni animado para lutar com ele. Mesmo se perdesse, lutariam de novo. Depois de alguns golpes, Lee quebra novamente a espada de madeira de Sergei.
Sergei está evoluindo tão rápido que Lee quase desmaia depois do treino. De repente, ele ouve Jin Yuni gritando seu nome, aterrissando estilo Capitão América. Lee fica chocado ao ver ele, mas com voz de All Might, Jin Yuni desafia Lee para um duelo e começa a gritar duelo, 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 como um maluco. Lee sabe que um único soco de Jin Yuni poderia matar ele, então sai correndo igual um covarde dizendo que está cansado. Naquela noite, Lee e seu pequeno grupo estão na biblioteca, onde fica a entrada da dungeon secreta. Lee pressiona um livro que faz um portal aparecer na frente deles. Sion tenta entrar, mas Lee impede ela e usa seu feitiço de buff para despertar sua habilidade pensamento rápido. Ele faz o mesmo com Chalice, e as duas quase entram em modo Super Saiyajin Blue. Agora é a hora, e Lee dá o primeiro passo através do portal. Ao entrarem na dungeon, Lee conjuga um feitiço de iluminação para clarear o corredor. Eles estão num esgoto, um lugar que antes servia de abrigo de monstros. Lee explica o plano. As garotas lutam, enquanto ele faz o reconhecimento com os drones. O cara faz a pose mais estranha do universo. E as garotas claramente não curtem isso. Ele já pensa nos títulos clickbait para o vídeo depois. E sim, elas continuam passando vergonha com ele. Charles pergunta se é seguro postar uma dungeon secreta online, mas Lee não liga já que vão limpá-la inteira. Porém, a dificuldade da dungeon aumentou e ouvir gritos vindos da escuridão nunca é bom sinal. Lee pega a espada quando espectros sombrios atacam. Ele usa magia já que dano físico não funciona. Charles lança relâmpagos que parecem água primeiro e depois viram eletricidade dentro dela. Belo desenho, autor. Sion avança no comando de Lee enquanto Charles continua lançando relâmpagos da retaguarda. Ela encanta as armas corpo a corpo delas, permitindo atingir os espectros. Quando terminam, Lee grita para manter um espectro vivo. Quando uma ordem enorme aparece, as garotas ficam preocupadas e Charles pergunta o motivo, e Lee responde que tem um plano. Sion fica desconfiada, achando Lee calmo demais, mas o rosto cansado dele mostra outra coisa. Mesmo sendo monstros fracos, em grupo viram um problema sério. Depois de um tempo, conseguem derrotar todos e várias pedras de mana caem. Sion pergunta o que ele pretende fazer com o último espectro, e ele desenha um círculo mágico no chão, depois mais 2, colocando o espectro dentro de um deles, e canaliza a energia por um momento, prendendo o espectro dentro de um cubo. Isso rende uma pedra de atributo trevas de baixo nível. Sion pergunta que coisa é aquela, e Lee pede a adaga dela para mostrar. Ela entrega e ele funde a adaga com o cubo, dando afinidade sombria à arma. Ele devolve e Sion ainda não entende, mas ao segurar percebe que a adaga mudou. Ela testa alguns golpes e fica surpresa com o quanto ficou mais forte. Uma notificação mostra que a afinidade dela com Lee aumentou bastante. E ver que passou de 70 faz o cara suar frio, já que até pouco tempo atrás ela odiava ele. Ele decide verificar também a afinidade com Charles, e ver apenas 31 parte o coração dele. Eles continuam limpando a dungeon, e Lee fica satisfeito com todas as gravações feitas. Celine também está feliz com a adaga melhorada. Ela sorri agradecendo, e Lee lembra que no jogo ela sempre aparecia matando alguém com expressão fria. Isso deixa ele desconfortável, porque não entende por que uma assassina assim gosta dele. Eles avançam pela dungeon até finalmente chegar à sala do chefe. Charles e Celine pedem uma pausa, e Lee concorda já que a dificuldade está maior que o esperado. Ele invoca um pequeno arsenal de poções, deixando as duas chocadas com a quantidade. Melhor prevenir do que remediar, ele diz. Uma delas pergunta de onde ele tira dinheiro para tantas poções. Será que o pai dele é o Jeff Bezos? O cara entra em pânico tentando esconder sua sorte 99. Ele muda de assunto e fala do chefe da dungeon, provavelmente um ghoul rank A ou B. Ele manda tomarem poção de buff e abre a porta da sala do chefe vendo um ghoul solitário na escuridão. Ele puxa a espada e só o olhar da criatura já assusta Lee. Ele grita para desviarem quando um buraco enorme aparece no chão causado pelo ataque. Lee fica preocupado porque Charles nem consegue acompanhar a velocidade dos ataques. E pior ainda, esse monstro tem a habilidade controle espacial rank S. Vai ser divertido. Após poucos momentos de luta, Sion já está exausta, mas o ghoul parece infinito. Ele continua atacando com controle espacial e ela mal consegue desviar. Enquanto Lee percebe que nem o ataque pelas sombras funcionou contra ele, Charles só consegue manter distância porque não consegue evitar os ataques. Outro golpe quase arranca a cabeça dele. Lee percebe que o monstro não consegue atacar duas pessoas ao mesmo tempo e pensa que se atacarem juntos podem vencer. Claro, ele confere se o drone está gravando. Vai que aparece morto numa floresta japonesa. Ele abre a loja, compra buffs de mana e resistência e usa na hora. Agora já era o papo de natural. Ele tira uma foto obrigatória para thumbnail e pensa no clickbait. O apelido dele na vida real era Terror Caçador de Atenção. Ele usa o escudo do drone para bloquear e bebe as poções como suco, aumentando drasticamente o poder enquanto avança em alta velocidade, acertando o pescoço do ghoul. O monstro tenta contra-atacar, mas já era tarde demais, porque ele já estava morto.
O esforço cobra o seu preço, e Lee simplesmente desmaia. As garotas correm para ver se ele está bem, enquanto ele diz que está morrendo, mas elas mandam ele relaxar e descansar. As notificações continuam aparecendo com as recompensas pela vitória. Ele verifica primeiro o cubo e pergunta se pode ficar com o azul. Claro que ele sabia que era Rank S com habilidade controle espacial. Eles dividem o resto do loot e ficam chocados com a quantidade. Mas Lee estranha a dungeon ainda continuar ativa depois do chefe cair, então decide minerar cada bloco possível para vender depois. Mais tarde, descansando no quarto, ele quase morreu de exaustão. Ele assiste os vídeos gravados e lembra que na vida passada tinha uma equipe inteira editando para ele. O vídeo do ataque dos ogros rendeu 1.200 pontos de reconhecimento. As garotas também chamam ele para sair amanhã e dividir o loot. Ele ainda pensa no aumento absurdo da dificuldade, mas acredita que foi graças à sorte 99 que sobreviveram. Então lembra de alguém perigoso e decide que precisa conseguir um black card do governo. A cena muda para Gil Seon-hyun, irritado por ter que lidar agora com Jin-hoon, Haniel e Lee. Ele não entende como Lee usa magia e espada tão bem, nem de onde ele surgiu. Julia Martin aparece perguntando o que está incomodando ele. Ela diz que sabe o motivo e oferece ajuda, mas antes provoca o círculo mágico dele dizendo que é fraco. Ela explica que até a magia de Lee tem limites. Ele pergunta onde ela quer chegar. Ela responde diretamente que a Black Rose é o lugar perfeito para ele. Ha-in-sion pensa que depois de despertar sua habilidade, vai conseguir enfrentar Lee, Jin-hoon e Han-bul. Julia apenas sorri e vai embora, deixando ele desconfiado. A cena muda para o campo de treino com Lee entrando em uma câmara especial, tipo a Danger Room dos X-Men. Ele verifica os atributos e fica feliz por ter conseguido o controle espacial. Então veio treinar percepção espacial para usar a habilidade perfeitamente. O drone lembra ele do encontro com Cine e Charles, mas tudo o que ele quer agora é treinar. Ele conjura o feitiço destruindo parte do chão, mas ainda longe da perfeição do Ghoul. Só tem um jeito de melhorar. Ele continua treinando e abrindo mais buracos, como se estivesse construindo uma casa de primeira noite no Minecraft. Ele veio para esse campo de treino de espaço infinito para testar outra coisa também. E tenta apagar uma enorme área à sua frente, mas justamente as partes apagadas são o que mais interessam a ele. Isso causaria bug no jogo, mas agora deve funcionar. Então ele pega um frasco de poção vazio e decide explorar essa brecha. Ele aprisiona o espaço destruído dentro do frasco, criando um item raro chamado frasco de poção com espaço. Ele fica animado porque isso nunca foi feito nesse mundo antes. Ele sabe que o valor desse item tem potencial enorme, porque quando o frasco quebra, o espaço preso volta ao tamanho original. Mas tem um detalhe, se ele infundir fogo nele, vira uma bomba gigantesca ou uma magia de cura em área massiva. Isso motiva ele a voltar para farmar naquela dungeon. Mas depois de um dia inteiro fazendo isso, ele já começa a reclamar que é repetitivo e chato. Meu Deus, lá vem ela roubando meu coração de novo. Seon cumprimenta Lee toda carinhosa, perguntando quando vão fazer a missão de assassinato. Como ele consegue resistir a essa garota? Ele diz que ela precisa treinar mais antes do buff que lançou nela acabar. E ela concorda obedientemente, perguntando se vão treinar no centro da cidade amanhã. Ela explica que tem muita gente lá, então ela quer ir para um lugar cheio de pessoas. Ele diz que ela deveria treinar no centro de treinamento, e nesse momento Charles aparece também, perguntando por que ele está com essa cara séria. Mas ele ignora, dizendo que é hora de dividir o loot. As garotas recebem cubos de habilidade e ficam muito felizes. Depois de absorver as habilidades, Charles pergunta se pode testar a dela. Lee permite e ela conjura outro feitiço de relâmpago, mas dessa vez molda ele em forma de lança. Lee lembra que no jogo essa lança era muito mais poderosa, mas já é um bom começo porque a saia dela levanta quando usa. Ele golpeia e destrói o chão ao redor, deixando ela mesma surpresa. Lee então observa Seon testando sua nova habilidade, que permite quase voar em forma de sombra. Também aumenta o dano sombrio da adaga dela. Mas o olhar apaixonado que ela lança para Lee só deixa ele confuso, fazendo ele engolir seco, como se estivesse no deserto. Mais tarde, na maior casa de leilões do mundo, Dehan, Lee entra tranquilamente e é recebido por um funcionário que entrega seu cartão e pergunta o motivo da visita. Lee pede a avaliação dos itens dele, e o homem fica sério ao vê-los. Ele se surpreende que um estudante tenha algo tão valioso. Depois de alguns testes, pergunta se pode analisar o círculo mágico. Lee recusa, dizendo que vai postar todos os detalhes no canal dele, pedindo pro cara deixar like e se inscrever com o sininho. Inclusive, você também devia fazer isso agora. O funcionário diz que os itens de Lee serão o destaque do leilão de hoje. Logo depois, já vemos pessoas comentando sobre um item especial que será leiloado. A diretora executiva do grupo J1, Gil Yan-huan, diz que não importa o preço, eles precisam conseguir aquele item. Ela continua discutindo negócios importantes com o funcionário, mas é interrompida pelo ronco de Lee no fundo. Isso irrita ela imediatamente. Quando se levanta para sair, Lee acorda e recebe um olhar mortal dela, mas mesmo assim aquela presença imponente faria qualquer cara sorrir. Pouco depois, o leilão começa, e os 3 primeiros itens exibidos são kits de atributo trevas feitos por Lee.
O preço inicial é 100 milhões e as ofertas começam, mas Gil Yanhuan dobra o valor máximo, enquanto os outros continuam acompanhando. Então ela aumenta mais 50 milhões e em poucos instantes já chega a 400 milhões. Li reconhece que ela é irmã de Gil Seon-han e sabe que melhorar o relacionamento com ela será útil depois. Ela diz ao funcionário que vão até 1,5 bilhão, exatamente o que Li queria ouvir, já que estava espionando tudo com o drone. Ele fica aliviado por ganhar muito dinheiro. Depois da venda, chega o próximo item e Li acha que nada vai superar o valor do dele, já que vendeu 3 kits por 5,4 bilhões no total. O leiloeiro revela o próximo item, um ovo resistente, de origem desconhecida. Saber que nem conseguiram avaliar chama a atenção dele. Ele usa a visão de informação e congela. Seus olhos arregalam e o corpo treme ao descobrir que é um item rank SS, o ovo de um dragão jovem. Ele precisa comprar isso a qualquer custo. Dragões são impossíveis de domesticar, mas dragonins podem ser. O preço inicial é 100 milhões e sobe rapidamente para 200 milhões, surpreendendo-lhe. Ele dobra para 500 milhões esperando que ninguém cubra. E mesmo comprando por esse valor, chama a atenção de Gil Yanhuan. Ele fica aliviado porque se soubessem o valor real, perderia fácil. Normalmente, quando o Dragonin nasce, reconhece como pais quem vê primeiro. Ele tenta falar com Gil Huan, mas um guarda o impede. Ela pergunta o que ele quer. Li não entende porque ela está tão irritada com ele. E lembra que com charme baixo não vai conquistar ninguém assim. Ele diz que foi ele quem criou o kit que ela comprou. Ela pede confirmação e ele entrega o cartão de info, dizendo que ela decide em que acreditar. Ela aceita arriscar e afasta o guarda, aproximando-se dele. Ele diz que mal pode esperar para entregar os kits e vai embora. Depois que ele sai, ela percebe que ele é incrivelmente feio. De volta ao quarto, Lee alimenta o ovo com sangue. O ovo absorve enquanto ele continua oferecendo mais. O drone avisa que ele pode desmaiar se continuar. Mesmo assim, ele adiciona mana, esperando que nasça logo. O drone insiste para ele parar, e dessa vez ele escuta. Mesmo tendo jogado muito, ele não entende bem ovos de Dragonin. Então assiste a um vídeo antigo sobre isso.